você não tem que correr atrás do dinheiro. Você atrai o dinheiro. E isso acaba se confundindo muito, principalmente no Brasil, um país majoritariamente católico, onde fazem uma cisão, né, entre ter dinheiro e ter fé em Deus. E muita gente tem fé em Deus e acha que ter dinheiro é pecado. Não, cara. O universo é abundante, a vida é abundante, a natureza é abundante. Você tem que ser abundante. Isso faz parte da vida, sabe? Então, não precisa ter dinheiro para começar um negócio. Era a primeira constância. É, O segundo grande conselho que eu gostaria de ter tido lá há 27 anos atrás. Não precisa de dinheiro para montar o seu negócio. A gente deu aqui o exemplo do, do Flávio. do Flávio Augusto. Tem um exemplo aí do Elton Euler, o Pablo Marçal. Cara, várias pessoas despontaram sem ter dinheiro e montaram coisas milionárias. E em questões práticas, você recomendaria ou recomenda a pessoa optar por uma empresa de serviço que não precisa de investimento? Ou você recomendaria a pessoa captar dinheiro em banco, captar investidor? Ou isso é, ou essas são várias das maneiras de começar um negócio sem ter dinheiro capital no bolso próprio, assim? Tem várias maneiras, o Diogo. Vai depender da forma como você vibra, quem você atrai. Voltando pro Flávio Augusto, você lembra que ele falou num momento da vida dele que ele tinha um amigo que ia vender um carro velho, acho que era uma Paraty, eu não lembro. E na hora de fazer a capitalização lá, fazer o aporte, o cara não atendia o telefone dele. Não sei quantos mil, era 7 mil, 5, não lembro o valor, mas era baixo, né? Para ter 50% do WhatsApp que foi vendido por centenas de milhões de reais. Então, ele buscou o cheque especial, eu não lembro dessa parte, mas você falou aí. Sim, sim. Então, cara, o recurso ele vai vir. O recurso vem. Pode ser de banco, pode ser de um amigo, pode ser de um investidor. O recurso vem. É impressionante que quando você vibra, cara, quando você vibra corretamente, você atrai. Você não fica correndo atrás. Então, tudo você é um preparo. Então, se você tem uma ideia muito bem elaborada, você confia no teu potencial e você tem a energia necessária para fazer esse negócio andar, o universo vai fazer esse casamento, sabe? Sim. Do empreendedor e do investidor. E na cabeça do empreendedor que está começando, esse é um detalhe importante, ele foca sempre no dinheiro, né? Só que no outro lado da mesa, do outro lado da mesa, existe um investidor que precisa do dinheiro dele rendendo, né? Então, assim, claro que nós estamos hoje numa taxa de juros altíssima, 15% ao ano, se não me engano, É, por aí. né? Cara, o investidor não vai querer arriscar, né? Agora, quando nós temos uma taxa de juros de 6% ao ano, 7% ao ano, esse dinheiro tem que render, né? Então, a relação à inflação imprime dinheiro, bota dinheiro no mercado, o valor daquele dinheiro cai, e se não tiver uma boa aplicação do dinheiro do investidor, ele vai perder. Ou seja, do outro lado da mesa tem um investidor querendo investir num bom negócio e com uma vontade assim, mordendo a mesa, digamos assim. Sempre vai ter. O Brasil está repleto de investidores precisando de boas empresas para botar dinheiro. O mundo, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é a mesma relação. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha esse entendimento. Né? Hoje eu entendo que eu também tenho valor pro cara que está do outro lado da mesa, né? Exato. E aí você acredita que para eu atrair o outro lado da mesa, como atrair o investidor, atrair essa relação com o dinheiro, essa visão clara de propósito, de qual rumo eu estou seguindo, o que que eu quero realizar, ela é essencial. Essencial, sabe por quê? Quem tem dinheiro para investir, ele já tem uma bagagem. Ele já sabe o que dá certo, o que dá errado. E sabe muito bem que para dar certo precisa de organização. Precisa de pessoas organizadas. Então, se você é um cara, um empreendedor organizado, que você sabe o que está fazendo, tem claro no seu planejamento valores, despesa, tem um planejamento a longo prazo, você sabe quanto é que vai vender, pelo menos o planejamento para aquilo, o esforço para que aquilo aconteça.
o investidor vai ver e falar, olha, aqui acho que dá para arriscar, porque tudo é risco. Por mais capacitado e preparado que você seja, num país igual ao nosso, que tudo foi feito para dar errado, tem o seu risco. Agora o investidor consegue ver, não, aqui dá calda. Aqui eu vejo aí o exemplo, o Diogo está preparado, já sabe o que é um DRE, que muitos empresários começam a vender, não sabem nem o que é DRE, não sabem nem o que é margem de contribuição. Simplesmente vende e acha que vender já vai dar dinheiro. Obviamente que vender é o principal processo, parte do processo, né? Sem venda não existe nada. Agora, tem que ter o que? Método, tem que ter organização, tem que ter entendimento, tem que ter um planejamento muito bem feito. Então, quando o investidor vê isso numa empresa ou no empreendedor, seja lá qual o tamanho for, esse empreendedor consegue atrair esse investimento. Você vê por aí, você trabalha agora com isso, essas coisas de captação. Ninguém coloca dinheiro com risco alto, a não ser que o retorno seja muito alto. Mas no investidor, no empreendedor de pequeno porte, é difícil. Então, quando você é de pequeno porte, tá, e você não tem acesso agora a valores para banco, se você tem um conhecido, um amigo, e você é uma pessoa séria, é provável que esse amigo, essa pessoa invista. Agora, não vai investir só porque é amigo. Eu não investiria, só meu amigo, pô, todo zoado, eu não vou emprestar dinheiro. Correto? Porque esse dinheiro é da Claro, minha família, claro. não é para um aventureiro. Agora, é mais fácil até você emprestar dinheiro para um cara desconhecido que você vê que é organizado, é comprometido, é responsável, tá tudo planejado. E aí você vê se os valores batem com o teu, tem honra, tem palavra. Você investe, né? Então, quando você está preparado, Diogo, as coisas acontecem. E acontecem como se fosse milagre. A gente vê essa palavra milagre. Milagre não existe, né? Milagre é um termo que cunha algo que a gente não está esperando, que delega ao sobrenatural. Mas milagre é um acontecimento, só que você não entende, mas tem um porquê. É um acontecimento extraordinário que na cabeça física era impossível, mas que Mas não existe milagre. Mas existe sim algo que a gente não conhece o porquê. Então não existe sorte, não existe milagre, é tudo fruto de ação e reação. perfeito, Se você tem um comportamento X, você atrai resultado X, perfeito. né? X linha. Então, cada forma de se comportar, sua ação tem uma reação diferente. E muitas vezes nós temos ações que são invisíveis, a gente acha que não está fazendo nada demais, mas a outra parte está observando como você fala, como você reage. Não sei se você sabe, meu pai me contou isso há muito tempo atrás. Meu pai é japonês. O japonês gosta de fazer negócio bebendo. Porque quando o cara está submetido ao álcool, ele deixa a máscara cair. E aí você vê se ele tem honra ou não. Então, primeiro, se você está fazendo negócio e o cara não bebe, já é um ponto. Se o cara bebe e mantém toda a postura, é outro ponto. Agora, o cara bebe, deixa a máscara cair, trai a esposa, fala besteira, não tem negócio. Então, além de todo a estrutura organizacional, de comprometimento, de planejamento, tem o que é mais importante, né? A honra e a palavra. Se você não tiver isso, se você faz negócio com alguém que não tem honra e não tem palavra, você faz negócio com alguém que tem um comportamento estranho, não faz. E é fácil descobrir, né? É fácil. Quando a gente vai ficando calejado, né? No caminho assim comercial, a gente vai conhecendo milhares de pessoas e entendendo diversos perfis e o senso começa a ficar um pouco mais apurado, né? Cara, a gente percebe, né, de forma muito clara quem tá afim do jogo ou quem tá falando só, quem tá querendo expor algo que não é. Tem que ter coerência, né? É. E aí, um ponto interessante antes da gente pular pro terceiro conselho,
que você enxerga assim nas empresas quando você vai aplicar o método OPR? É, que as empresas pecam assim, que, cara, é o básico. Como é que é o seu dia a dia, assim, que você chega numa empresa, cara, isso aqui é o que eu mais vejo, que assim, é simples de fazer, é simples de resolver, mas que ela não, os sócios, os donos não conseguem executar. Como é que é seu dia a dia? Essa é uma pergunta que pode ter várias respostas. Eu vou responder da minha maneira, do que eu estou enxergando e estou entendendo a sua pergunta. O que é mais básico para mim de um empresário é, primeiro, eu, eu perceber se ele tem um autocuidado. Que se a pessoa não tem um autocuidado, Diogo, dificilmente ele vai ter cuidado com detalhes da empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você vê uma pessoa mal cuidada, você olha entrar na empresa, cara, é coerente, a empresa está mal cuidada. É impressionante, é porque é reflexo. O dono, o empresário, o líder que não se cuida, dificilmente cuida dos detalhes da empresa. E você vê tudo zoado, empresa suja, bagunçada, processos que são terríveis, reclamação de clientes. Pode ver, se você tem muita reclamação de cliente e essa reclamação ela é reincidente, cara, é falta de cuidado. Porque é normal, cara, você errar, você ter uma reclamação aqui ou ali por um problema que está muitas vezes fora do teu controle. Uhum. Mas você vê reclamações que são reincidentes. Então é desleixo. Então, se a pessoa tem desleixo com a própria saúde, com o próprio corpo, com a própria mente, com o próprio espírito, você vê isso na empresa. O resultado é esse. Ela vai refletir isso, né? Reflete, não tem como, sabe? Mas é impressionante, Diogo. É impressionante. E a gente vê isso dentro de casa também. Detalhes, sabe? A pessoa não se cuida, o ambiente não está cuidado. Normalmente, quando a pessoa é cuidadosa com si mesmo, o ambiente é cuidadoso, é cuidado, tá tudo direitinho, tudo arrumado.